Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. E eu sou o Danilo, trazendo novamente aqui uma presença ilustre. Nós já conversamos com ele uma vez para falar sobre assuntos jurídicos. Então eu dou aqui boas-vindas novamente, sempre um prazer e uma honra, ao Dr. Rafael Cobra, que nos prestigia uma vez mais aqui, nos felicita com a sua presença para dar um pouco de luz aí sobre alguns assuntos jurídicos que nós queremos discutir. Eu agradeço muito, Danilo, Carlos, por mais uma vez me convidar para participar aqui com vocês. O nosso primeiro bate-papo já um tempinho atrás foi muito bacana e passei a acompanhar ali as redes sociais de vocês, o amor de vocês pelo Santos Futebol Clube, ainda que fisicamente um pouco mais distantes, né? Mas o amor que nos une em torno desse clube não tem limitação de distância, né? É um prazer muito grande vir falar com vocês. A gente tem aí os sempre tão interessantes temas envolvendo o futebol, né? O futebol brasileiro, as repercussões do Santos Futebol Clube nesses contextos. E é muito bacana, é um prazer vir aqui bater esse papo com vocês. Maravilha, Rafael, que bom. Nossa, eu fico muito feliz, porque a gente aprende muito quando você vem aqui participar. A gente tem sempre dúvidas, né? Porque nosso conhecimento vai até um determinado ponto e começa a entrar no campo jurídico, já começa a ficar difícil, até porque são muitas leis, são muitas especializações dentro do direito, tem uma linguagem técnica que não é tão acessível assim para o ser humano comum. Então é sempre ótimo e você deixa sempre fácil e transparente. Então, já aproveitando aí a deixa, a gente queria conversar contigo, Rafael, hoje, sobre a questão aí do Santos estar procurando na justiça os seus direitos e cobrando indenizações de ex-presidentes do Santos, que pelo conselho do Santos lesaram o clube. E no caso mais específico, o Santos está indo atrás da gestão do Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, cobrando uma indenização na justiça referente a vários, digamos assim, se fosse talvez na esfera pública, seria uma gestão temerária que seria cobrada dele. Então, gostaríamos de entender: o Santos consegue, o Santos pode, existe precedente que a gente possa, de repente, seguir como exemplo para a gente ver se o Santos, de repente, consegue. Talvez, assim, sob o ponto de vista de quem acha que o Modesto Roma lesionou o Santos, é o meu ponto de vista, a gente ter alguma forma de ressarcimento ou de pelo menos abater um pouco esse prejuízo? Esse é um tema muito bacana, né? Bastante polêmico, né? Certamente, pelas pessoas envolvidas. Mas vamos falar primeiro de uma forma genérica. A legislação esportiva ela tem, sim, previsões, né, de responsabilização dos dirigentes esportivos, usando, inclusive, uma expressão que você mencionou, por atos de gestão temerária, né? Era uma previsão da Lei Pelé, também alterada posterior à Lei Pelé, já de 98, né, com início de vigência em 2001, já mais antiga, só que ela veio ao longo dos anos sofrendo diversas alterações por outras legislações, e ainda que não tenha uma ligação direta com esse contexto, mas a alteração que trouxe maiores formas de responsabilização dos dirigentes desportivos pelos atos de gestão temerária, inclusive a possibilidade do impedimento do presidente, nós vimos isso no passado recente aqui no Santos, foi justamente com base nessa alteração de legislação feita pela lei do Profut, né? Lei do Profut, que teria o contexto da refinanciamento de dívidas somente, trouxe muitas alterações na lei, inclusive uma dessas tornando mais rígidas as punições aos dirigentes desportivos com esse conceito, por atos de gestão temerária. E ali traz alguns exemplos do que seriam atos de gestão temerária, sem limitar aqueles atos descritos ali, né? Então, a legislação aplicável no ambiente esportivo autoriza punição de dirigentes esportivos, não somente como atos de impedimento como feitos, mas sim por responsabilização patrimonial por atos em que sejam demonstrados a obtenção de vantagem pessoal indevida lesando o clube nesse sentido, né? Então, a lei autoriza, dentro desses contextos que eu estou dizendo, a responsabilização patrimonial, responsabilização em diversas esferas, que se busque
criminal e entre outras, né? Não se limita somente em punições desportivas, né? Então veja que de forma ampla isso é possível. O que o Santos Futebol Clube adotou, e aí eu já deixo bastante claro que eu estou falando sobre esse tema sem conhecimento profundo, porque eu não tenho acesso a documentos, informações precisas, mas pelo contexto que eu disse e pela atitude adotada pelo clube, né, de buscar o ressarcimento, né, indenização da pessoa física do dirigente por, teoricamente, pela visão do clube nesse momento, por ter lesado, né, em outras palavras, como você disse antes, tirando o juridiquês da conversa, né, usando termos compreensíveis, assim, buscar uma indenização é por ter se sentido lesado por aquela pessoa, né? Então, dentro dessa realidade, a lei autoriza, o Santos adotou essa postura inédita, assim, né? Eu particularmente não me recordo o Cruzeiro, na verdade, né? Não me recordo no nosso ambiente Santos Futebol Clube, mas o Cruzeiro tem demandas na esfera criminal, né, contra ex-dirigentes, buscas de indenização também. Então, há precedentes, né, no Brasil nesse contexto, mas aqui, dentro da nossa realidade, a gente sempre viu muitas vezes gestões reclamarem dos antecessores, mas, na prática, sem adotar medidas punitivas, né? Então, a se ver o desenrolar, né? Nesse caso concreto. A demanda foi proposta, se eu não estiver me equivocando, é algo em torno de 5 milhões de reais, né? Que se questiona ali na demanda, posso estar sendo impreciso agora, mas, salvo engano, é algo em torno disso, né? Então, agora é um processo judicial, né? Virá a defesa do dirigente acionado, decisão judicial, passível de recursos. Então, agora existe um trâmite, né? Uma questão que eu estava pensando também é o caso do Santos. É muito interessante que sempre se fala entre os torcedores dos problemas das gestões anteriores e, de fato, como o doutor disse, é a primeira vez que o Santos efetivamente toma uma decisão. E eu ficava sempre com a curiosidade de se o Santos poderia ou não fazer isso. E aí é até interessante que o doutor trouxe aí a questão do Profut, eu não tinha esse conhecimento, de que poderia acionar juridicamente. E aí, como bem disse o Rafael, é uma coisa que vai ter recurso, então, e na minha cabeça, e aí veio a mentalidade do leigo, esse tipo de processo se arrasta durante muito tempo. No caso de um time de futebol que mudam as gestões, e talvez mude o setor jurídico, não sei exatamente como que é no caso do Santos, corre o risco desse processo, por exemplo, ficar aí mais um tempo e aí mudar para outro presidente, e aí o outro presidente não dá seguimento, ou ser o próprio Modesto, que eu acho que o Modesto Roma foi expulso do quadro associativo, mas ser um aliado do Modesto Roma Júnior e entrar como presidente, aí parar, assim, o Santos fica nesse risco de estar suscetível ao que as próximas gestões farão? Por teoria, sim, né? Porque o ato ele é feito por quem tem o poder de administrar o clube, né? A propositura da ação judicial foi uma decisão, como a gente disse, no âmbito do Santos, inédita, né? A gente falou, sempre muita gente reclamou da postura do antecessor, mas sem tomar medida prática, né? Essa gestão entendeu devida a essa medida, ponto. Então, o Santos Futebol Clube, pessoa jurídica, está representado por quem tem legitimidade para isso, adotou essa medida. O processo judicial ele demora, isso é um fato, né? Então, digamos que daqui a gestão tem mais 2 anos e algo pela frente, aí vou dar o lado torcedor aflorando. Espero que não aconteça, mas digamos que não tenha continuidade o processo de reconstrução aí do Santos, entre gestores contra a mentalidade. Ele pode, por teoria, desistir da ação, é uma ferramenta jurídica possível, né? Quem propõe a ação pode desistir, desde que a outra parte concorde. Nesse caso, acho que se o Santos desistisse, não teria razão para outra parte não concordar. Então, é uma possibilidade. E existem outras eu tenho uma sentença desfavorável, eu tenho um prazo para entrar com recurso. Se eu não entrar com recurso, a demanda se encerra naquele contexto. Então, possibilidade, sim, existe. Não tem, teoricamente, essa sequência pode acontecer, né?
Mas eu acho que, a não ser que uma pessoa muito próxima ou o próprio réu aí nessa ação tivesse o poder de decisão pelo clube novamente, não é muito lógico retirar uma ação ou não levar a ação para uma análise em última instância, né? Uhum. Eu só trago isso à mente para que daqui a 2 anos, quando tiver eleição de novo, as pessoas eventualmente já esqueceram dessa ação se ela não tivesse encerrado na final da gestão. Um outro aspecto que acho que é relevante também, claro, às vezes é o mais comum de encerrar demandas dessa, é acordo entre as partes, né? Então, qualquer tipo, eu tá cobrando, como a gente disse, 5 milhões, se eu concordar fazer um acordo de valor que for, encerra o processo também de forma amigável, né? Perfeito. Até para contextualizar, o Santos está entrando na justiça contra o ex-presidente Modesto Roma e contra o vice da época, que era o César Conforte, que já falecido, mas é contra a gestão dos dois. E eu vou trazer aqui um conhecimento que eu peguei ouvindo o podcast. Eu sei que alguns clubes ao redor do mundo, eles têm esse modelo político parecido com o brasileiro. Por exemplo, na Espanha, o Barcelona e o Real Madrid, que costumam ser exceções ao modelo de empresa. No Real Madrid, para você se candidatar, você tem que dar garantias financeiras. Essas garantias financeiras, em teoria, é para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, se o clube for lesado de alguma forma, o dirigente tem garantia financeira de fazer a cobertura. Só que isso é muito mais um instrumento político para elitizar as pessoas que podem concorrer ao cargo do que necessariamente um instrumento prático, porque não acontece essa responsabilização. Normalmente, a gente estava conversando um pouquinho antes do vídeo, e o Rafael falou, normalmente as decisões elas são mais políticas do que jurídicas. O jurídico está tentando encaixar e regulamentar alguma coisa que nem sempre a gente vê funcionar, né? Então a gente tem que ter a gente tem que ter leis, a gente tem que ter regras para que sejam seguidas e que, se não forem seguidas, os lesados terem a possibilidade de tentar um ressarcimento, que é o que o Santos está fazendo. Então, hoje o Santos está tentando aí ressarcir quase 5 milhões de reais. Apesar dos números apresentados serem diferentes, mas aí eu acredito que o financeiro e o jurídico fazem a conta do que pode, o que não pode ser cobrado e tal. Mas são vários casos. Tem, por exemplo, notas de cartão corporativo do Santos sendo gasto em lojas de roupas, em loja de ar-condicionado, sabe? E não voltado para o clube, sabe? Assim, tipo, estamos fazendo uma compra aqui de 10 aparelhos de ar-condicionado para pôr no CT ali, no alojamento. Não, são aparelhos de ar-condicionado que nunca apareceram no Santos e nunca viraram patrimônio do Santos, comprados com dinheiro do Santos, com o dinheiro do sócio que está pagando lá todo mês, com o dinheiro que o clube arrecada, com bilheteria, patrocínio, etc. Cara, nessa matéria do Globo Esporte, quando fala dessa questão do cartão corporativo, fala que foram gastos R$ 6.049,70 em um terno e um par de meias. Calcule o terno. Meu Deus, né? Então, assim, o que é difícil para a gente, brasileiro, né? A gente tem uma dificuldade com política, porque a gente não tem muitos bons exemplos, né, nesse campo, em todos os âmbitos, estadual, federal, municipal. É difícil. A gente pode citar, assim, poucos que a gente, assim, e daí cada um tem sua experiência particular, né? Porque daí você tem o seu pensamento, seu viés político, você tem aquilo que você foi beneficiado em determinado momento a partir de determinado gestor na época. E mesma coisa acontece no futebol, né? Tipo, de repente você é da base do Modesto, você não enxerga isso como um problema, porque o Modesto talvez tenha te ajudado em alguma coisa pessoal, sabe? Mas a gente tem que entender que é a mesma coisa que uma empresa, que você estivesse trabalhando numa empresa privada. O Santos, apesar de ser uma associação desportiva sem fins lucrativos, trabalha como uma empresa privada, com valores altíssimos de negociação, de salários, encargos trabalhistas e jurídicos. Então a gente tem que pensar assim: o que é ético? O que você faria e não faria no trabalho? O que você pode e não pode fazer no trabalho, sabe? Então, assim, você não pode se beneficiar da posição que você está e do dinheiro da empresa que você está, pensando num ganho pessoal sem dar um retorno e isso ser acordado com a tua empresa, sabe?
Uma coisa é você receber um retorno que está acordado por conta de um trabalho que excedeu as expectativas e por isso você ganha uma bonificação. Outra é você se aproveitar daquela posição para, por exemplo, comprar um terno e um par de meias de 6 mil reais, sabe? Eu não creio que você vai ficar muito tempo empregado tendo esse tipo de atitude, né? Não, você tocou num ponto que aí vira um vídeo de dobro do tamanho, que é a questão de formação dos nossos clubes, né? O modelo adotado de, mais do que de constituição, é de forma de administração dos nossos clubes, né? Não necessariamente precisa ser constituído como empresa para ser gerido em conceitos empresariais, né? Que é o que o Santos, na prática, está fazendo hoje, né? Não mudou sua forma de constituição, mas vem sendo gerido com conceitos das melhores práticas de gestão corporativa, né? Isso é bacana. O problema é que, enquanto não se torna em algo efetivamente uma empresa, não há garantia de sequência, né? Não há continuidade de trabalhos enquanto o clube é suscetível a cada 2, 3 anos, depende do estatuto, no caso do Santos, 3 anos, a estar mudando completamente os seus conceitos, né? Esse é o grande aspecto. Você deu os exemplos que sempre foram tradicionalmente precisos, de que na Europa todo mundo vira empresa, mas existem 2 casos de sucesso, que são Real Madrid e Barcelona. Essa frase já não é mais verdadeira, né? O Barcelona se mostrou... É o caso clássico de que não importa a grandiosidade, o mérito, os ganhos esportivos durante um período, se não houver boas práticas de gestão, a conta chega, não tem como. Foi quem imaginaria, alguns anos atrás, falar que o Barcelona está quebrado? No linguajar popular é o que está acontecendo, né? Há quem diga até que esse era o grande momento de marcar o segundo amistoso, porque jogar com o Barcelona de hoje é atrativo. Acho que há espaço para isso, né? No carrossel do Carille há espaço para isso, eu acho. Mas é questão da gestão, é isso que a gente está dizendo, né? E como a gente pontuou lá no link do que era o tema central nosso aqui, né? Já dizemos, ter acionado, ter demandado judicialmente é justamente por ter entendido que não é que houve mau emprego do valor do clube, assim, comprei tantos ar-condicionados para a base, paguei mais caro do que devia. Não é isso que está se dizendo, né, que está se discutindo. O que se alega é por ter benefícios pessoais, né? E há até, eu vi já circular, torcedor santista que acompanha as redes sociais ali, já circularam informações nesse sentido, que tem essa questão de ar-condicionados mesmo, né? Um valor bastante elevado na compra de um número de 10, 11 ar-condicionados, né? Então, são coisas que, por teoria, caracterizam benefício pessoal, cartão corporativo com gastos que não têm ligação com o clube, por lógica, né? Por teoria, assim, pelo menos numa análise mais rasa, assim, mais superficial, é indevido, né? Então, a tendência é que haja aí realmente valores a serem ressarcidos, se essa totalidade ou não, a se ver, né? E para quem tiver interesse, o torcedor cientista aí que acompanha a gente tiver interesse em entender essa questão de você estar usando em benefício pessoal, procure as matérias tratando do Cruzeiro. No Cruzeiro, você, é claro, já tem provas já de muitas irregularidades, e assim, muitas pessoas se aproveitaram do momento do Cruzeiro. O Cruzeiro fez muitas gestões horríveis no sentido de e empurrando com a barriga, eles criaram artificialmente uma situação que era boa para eles, né? Então eram times competitivos que trouxeram títulos. O Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, no ano seguinte, rebaixado, e aí é essa ladeira abaixo. E aí... a irresponsabilidade é nesse sentido, né? E lembremos, se puxar a escalação do Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, era um baita time, né? Sim. Só não tinha condição de pagar, né? Só que você como dizem nos bastidores da brincadeira, né? O salário do jogador só é caro se você pagar, né? Sim. E o Cruzeiro inflacionou, então assim, ele criou uma situação artificial
não conseguiu dar conta e uma hora essa conta é cobrada. E ao mesmo tempo que ele tinha essa situação, muitas pessoas se aproveitaram do volume financeiro que o Cruzeiro movimentava para desviar dinheiro, fazer compras, receber comissões, etc. E sabe etc. um aspecto que é importante nesse sentido, e os torcedores santistas sabem muito bem o que é isso. Desde 2019, teve uma mudança no código disciplinar da FIFA, porque antigamente, vamos contratar o Zuriaga. Se eu não pagar, não paguei. Eles que tentem achar a gente de alguma forma. Fui longe nessa, né, Danilo? Lembranças ruins agora. Nossa, o Zuriaga foi bizarro. Eu fui pensar foi um num caso muito jogador estranho. sul-americano aqui que jogou no Santos. Olha o nome que me veio rápido aqui. Eu quase falei Ari. O Ari era bom também. De melhores lembranças, Aristizábal, né? Não, foi bem melhor, mas não muito melhor. Mas o Zuriaga foi bizarro. O Zuriaga foi de bizarro. um gol, né? Um gol pelo Santos Futebol Clube no extinto. O lugar existe, só não tem mais jogos lá, né? Que era no estádio do Ibirapuera. Uhum. Ele tá no meu álbum do Campeonato Brasileiro de 96, assim, eu lembro que eu olhava a figurinha dele e não entendia porque ele não jogava, assim, boa lembrança essa. Então, mas eu até perdi o contexto do que eu fui falar do nome do Zuriaga, tá vendo? Estava falando da nova regulamentação. Vai contratar um jogador. Não, então, exatamente. Antigamente você contraía dívidas internacionais e um empurrava com a barriga para o outro, o presidente deixava para o outro, e ponto. A coisa virou uma bola de neve no mercado mundial tão grande nesse sentido que em 2019 a alteração do Código Disciplinar da FIFA trouxe punições desportivas graves e, mais do que isso, rápidas, né, para os clubes de futebol. Então, o Cruzeiro, por ter aumentado essas suas dívidas internacionais e contrai uma dívida, contrai a segunda, contrai a terceira, a FIFA vê, é uma análise super subjetiva que a FIFA faz nesses casos. Mas quando ela viu o Cruzeiro, uma bola de neve, tanto que a punição do Cruzeiro de perda de 6 pontos foi uma dívida bem antiga, né, que era do Denilson, né? Então, a realidade atual é que se o gestor ficar contraindo dívidas internacionais, e o Santos fez isso, a punição desportiva, o Santos ficou um longo tempo com o transfer ban, né? Que já é uma punição grave, extremamente grave, né? Então, o Santos teve a passo, no caso Hamburgo, de ter perda de pontos na competição nacional, né? Imagina esse Campeonato Brasileiro, como estamos, começando com 6 pontos a menos, né? Imagina o que seria. Então, a realidade de mercado, as mudanças de regulamentos, de legislações, é para ir tentando regular a atuação no mercado. E as punições esportivas que o Cruzeiro sofreu mais severas do que o Santos é justamente por isso, por má administração. Então, existem alguns clubes aqui do Brasil que talvez possam, no futuro não muito distante, estar passando por situações aí complicadas. Um deles até da marginal sem número abra os olhos para um futuro não muito distante, porque as dívidas se acumulam e está fazendo contratações incompatíveis com a receita, né? Esse é o problema. Então, é uma realidade que o mercado tem que estar atento, né? Então, já caminhando para o nosso final, eu tenho, na verdade, mais uma dúvida e eu queria uma opinião depois. Esse processo especificamente do Santos, ele corre por ser do Profut, por ser um clube de futebol. É no STJD? É no Tribunal de Causas Comuns? Qual que é a esfera que corre isso? Não. E se isso significa alguma coisa para nós? Assim, a gente acompanha e fica mais otimista, fica mais pessimista? Não, esse tipo de demanda está proposta na Justiça Comum, né? Não é uma punição desportiva que se busca, né? O STJD ele tem como competência só julgar questões relativas à competição esportiva, né? Seja de organização ou de disciplina. Agora, essa punição, essa forma de punição é uma demanda de Justiça Comum do Santos contra o seu ex-dirigente. Então aí vai ter aquelas instâncias que a gente está um pouco mais acostumado. Assim, o aspecto é esse, existe uma morosidade, né, na solução definitiva, que é o que espera. Não adianta um julgamento em primeira instância, baliza o caminho que está se seguindo, mas certamente é passível de revisão em instâncias superiores, né? Então, para terminar, assim, eu queria saber. Eu sei que é difícil, pelos motivos que o doutor já falou, que não tem conhecimento, não faz parte do caso, mas com o olhar jurídico e de Santista, assim,
O que você acha que vai acontecer considerando tudo, assim, se tem precedente, por ser um clube de futebol, por todas essas nuances que a gente já detalhou aqui, o que o Dr. Rafael acha que vai acontecer? Bom, como disse, falando por teoria, eu acho que o Santos não adotaria a medida mais extrema de propositura de uma ação judicial se não tivesse bem fundamentado para isso, né? Espero que assim seja, né? Porque é uma coisa drástica, espero que a coisa drástica esteja respaldada. Creio que sim, suponho que sim, né? Então, aí partindo dessa premissa que haja elementos mesmo, prova, haverá indenização, o ressarcimento. Como isso será feito, em que tempo isso será feito, são outras questões, né? Como eu disse, pode vir um acordo a qualquer momento, se não houver acordo, para começar qualquer tipo de execução forçada, né, penhoras e atrás de bens, precisa aguardar uma decisão definitiva do processo. Então, isso demanda mais do que uma temporada esportiva aí. Tá certo, então muito obrigado, doutor Rafael. Era exatamente isso que eu queria saber, assim, se tinha algum otimismo, assim, existe um otimismo longínquo ainda, mas existe um bom presságio aí que talvez o Santos consiga algum dinheiro, né? Imagine que coisa maravilhosa aí tirar um dinheiro de um ex-presidente que teve uma gestão ruim. E aí eu penso que talvez isso abra o precedente para cobrar outros presidentes que tiveram gestões temerárias no passado do Sim, Santos. Aí, né? sim. Mais do que tudo, que também sirva de uma forma de inibir condutas, né? Mais do que qualquer coisa, né? Isso é muito bom, né? Eu sou muito favorável a esse tipo de demanda. Não era de fato comum se ver, né? Tanto que não temos tantos exemplos aqui no futebol brasileiro e não dá para imaginar que nos outros clubes do futebol brasileiro as condutas sejam sempre foram as mais republicanas, assim, né? Não, então é de fato uma postura de gestão, né? Então cada um faz as suas escolhas. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rafael. Sempre um prazer conversar contigo. É ótimo ter esse esclarecimento, principalmente num caso que não é tão comum, né? A gente está vendo uma coisa Sim. diferente. E bem o que você falou, eu concordo. Seria interessante que outras equipes também fizessem o mesmo e que a gente começasse a inibir esses dirigentes aí de má fé que acham, a gente sabe que tem muito dirigente que só está lá por causa do ego e isso acaba influenciando, né? A gente precisa de gente mais preocupada em trabalhar de forma correta, séria, para a gente ver o crescimento do futebol brasileiro, né? E no nosso caso específico do nosso time. Então, um grande abraço, obrigado, Rafael. Foi um grande prazer, cara. Contem sempre comigo. Contaremos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo. Muito obrigado, Dr. Rafael Cobra, que estará muito em breve aqui em mais um vídeo nosso. E continuem acompanhando o nosso canal, os Meninos de Fora da Vila. Se inscrevam, compartilhem aí, tirem suas dúvidas, mandem aí sugestões e para cima deles. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.